Vamos girar o assunto por aqui, gente. São 9 horas e 53 minutos. Eu vou falar do coordenador, aliás, do ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, o Adiel Pereira Alcântara. Ele afirmou num depoimento ao Supremo Tribunal Federal que recebeu ordem para reforçar abordagens a ônibus e vans nas eleições de 2022, com origem em estados como Goiás, Minas, São Paulo e destino ao Nordeste. Segundo ele, o diretor de operações afirmou que eles deveriam tomar um lado. O depoimento ocorreu na ação penal que investiga uma suposta trama golpista para manter Jair Bolsonaro no poder. E o ministro Alexandre de Moraes também adverteu o general Freire Gomes sobre contradições entre depoimentos prestados à Polícia Rodoviária Federal e também ao Supremo Tribunal Federal. Arthur, eu queria muito te ouvir sobre esse julgamento aí do Bolsonaro. Perspectiva mesmo é que ele seja preso? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que é muito mais complexo do que parece, né? Porque a gente sabe no Brasil que um julgamento, né, de um político, ele é essencialmente político, né? Então, são diversos interesses que tem aqui. E vamos lembrar o seguinte, a análise não é torcida. O que eu torço? Eu torço para que o Bolsonaro seja preso. Agora, a minha análise ela não pode ser contaminada pelo meu desejo. Então, vamos analisar... O Reis brilhou o olho agora. Hã? O Reis brilhou o olho agora. Fez assim, não, eu quero que ele seja preso. Eu vi uma mãozinha passando ali agora. I believe I can fly. Mas o lance é o seguinte, a gente tem que analisar friamente. Quais são os interesses, né, em volta da prisão do Bolsonaro? Em primeiro lugar, é interessante para quem? É interessante para o STF, é interessante para o Alexandre de Moraes que o Bolsonaro seja preso por questões de manutenção do que se chama de democracia, fortalecimento das instituições e também por uma conta de um orgulho pessoal e uma disputa pessoal que nós temos entre o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro. Agora, e aí as questões do jogo são muito mais complexas do que a gente imagina. É interessante para o governo atual, para o PT, que o Bolsonaro seja preso? Não. É interessante para o PT que o Bolsonaro esteja solto e que ele possa disputar a próxima eleição justamente para o PT ter a sua antítese, né? A suposta antítese para ele ganhar mais uma eleição. Da mesma forma, olha só como as coisas são complexas. Não é interessante para o bolsonarismo novo, que não é o bolsonarismo raiz, o bolsonarismo novo é Nicolas, Pavanato, etc., que o Bolsonaro esteja solto. As coisas são mais complexas. É Concorrência, né? É interessante Você acha para o Valdemar. que perde narrativa, é isso? Não, é o seguinte, ó. Pro bolsonarismo, porque o bolsonarismo ele tá se dividindo em dois, tá? É o bolsonarismo true, que é o Mário Frias, é o Kim Paim, é o Carluxo, é o Eduardo Bolsonaro, é a Michelle, é a família Paulo Bolsonaro. Figueiredo. Que é a corte. Sei. Para esse bolsonarismo, o Bolsonaro tem que estar solto e elegível. Para o bolsonarismo novo, e eu sei que isso aqui parece complexo, pode torcer o nariz, eu sei como é que é, mas entenda. Para um Nicolas da vida, para um Valdemar da Costa Neto da vida, é melhor que o Bolsonaro esteja preso, porque eles são donos da marca Bolsonaro sem o Bolsonaro. É a melhor coisa do mundo. É como se eu tivesse a grife sem ter o chato do conselheiro que criou a marca, me dando palpite para onde ir. Então, para um cara como esse, é maravilhoso que o Bolsonaro esteja preso, porque aí ele vira, opa, agora sou eu, hein? Para um Nicolas da vida, cara... Mas como que vai virar para o Nicolas se ele não tem idade? Ele não tem idade hoje, mas daqui a pouco ele tem. Não para essa agora de 26, mas para a próxima ele já tem. E mais... não sei se você sabe, o Nicolas ele é o queridinho do Valdemar da Costa Neto. Então ele roda o Brasil com dinheiro do PL, já apoiando candidatos no Brasil inteiro, né? Candidatos a vereador no Brasil inteiro. Na próxima eleição, com certeza, deputados estaduais, deputados federais se elegerão com o apontamento do dedo do Nicolas, porque ele está formando a sua base para que na próxima eleição ele venha presidente. É interessante para o Nicolas que o Bolsonaro ou algum filho, ou alguém da corte, seja o seu concorrente direto? Não. Então se o Bolsonaro está preso, perfeito. Né? São pequenos sinais que você vai notando. Eu vou dar um exemplo para você. Quando o Bolsonaro mandou votar no Hugo Mota, presidente da Câmara, no mesmo momento em que o Nicolas estava fazendo campanha pelo impeachment do Lula, o Bolsonaro aponta o dedo para votar no presidente da Câmara que diz, não vou fazer impeachment do Lula. É o cenário perfeito pro Nicolas. Estou votando em quem o Bolsonaro está mandando, porque eu confio nele, mas se ele errar também não é culpa minha. Pô, perfeito. Por quê? Porque quando as pessoas perceberem que o Hugo Mota, né, ele é lulista, ele é um governista, né? Ah, eu votei no capitão. O capitão decepcionou a gente, né, pessoal? Mas agora sou eu. Então, assim, eu sei que essa análise machuca o coraçãozinho de quem tá apaixonado pelo Bolsonaro. Ai, Mito, eu te amo. Mas é a verdade.
Tá? Então, assim, você pode me xingar, pode xingar o mensageiro. Mas ninguém te xinga. Eu nunca vi ninguém te xingar, Arthur. Pode me xingar o quanto quiser, cara. O lance a verdade é essa. Talvez você não enxergue isso hoje, mas se um dia você enxergar e falar, puta, aquele chato, aquele mala do Arthur tava certo em 2025. Mas então não tem direita sem Bolsonaro? Porque você descreveu aqui o novo bolsonarismo, já colocando esse rótulo até nas outras pessoas da direita que estariam se beneficiando sem ele. Então não existe direita O sem pessoal Bolsonaro. tá falando que você tá com inveja do Não, Nicolas. o problema é o seguinte, cara. O que é ser de direita no Brasil? Hoje, eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Isso aconteceu também com o feminismo, né? O feminismo, ele não representa mais a vontade das mulheres que querem ter os mesmos direitos dos homens. Ao longo do tempo, isso se perdeu. Se pergunta pra uma mulher e fala assim, você acha que você tem que ter os mesmos direitos dos homens? Sim. Você é feminista? Não. Então houve um descolamento do rótulo daquilo que ele originalmente representava. Exatamente. A direita é a mesma coisa. Hoje as pessoas entendem que ser de direita é amar o Bolsonaro. Então, não. Eu considero que ser de direita é ser você... a favor de distribuição de poder, de descentralização de tomada de decisão, de revisão de pacto federativo, de fortalecimento da polícia, de combater a corrupção, de liberalismo econômico, etc. As pessoas não entendem mais isso. As pessoas hoje, infelizmente, entendem que ser de direita é amar o Bolsonaro. Então, hoje eu me considero de direita. Mas uma direita que odeia o Bolsonaro justamente por entendê-lo como um traidor. Você tá Esse muito discurso maduro, não tá vencendo hein, a Arthur? eleição. Não, Você não tá vence muito mesmo. maduro. Hoje o que eu defendo, ele é minoritário. Hoje eu não represento a maioria das pessoas. Hoje eu represento uma galera que acordou do bolsopetismo, que se você for analisar estatisticamente e numericamente, nós não somos maioria no Brasil. E é aqui que você prova quem verdadeiramente acredita no que fala. Porque eu sei que eu falo aqui e mais pessoas discordam de mim do que concordam. Isso aqui não dá like, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui não dá voto, mas eu continuo falando essas coisas, porque eu verdadeiramente acredito. Agora, as pessoas estão falando que você está com inveja do Nicolas. Cara, eu poderia muito bem fazer a mesma coisa que ele. Ficar pagando pau ao Bolsonaro, conseguir meus votos, tudo que beleza. Só que isso é trair a mim mesmo. Então, se você acha que um cara como o Nicolas te representa, cara, legal, fica à vontade. Só que ele vai te trair. São inúmeras contradições. Quando o Bolsonaro vetou a lei que acabava com decisão monocrática, colocou o petista na PGR, colocou o Cássio Nunes no STF, etc. Onde estava o Nicolas? Eu vi vídeo do Nicolas falando mal do monitoramento do Pix, né, pelo Haddad. Agora, quando o Bolsonaro, através do Paulo Guedes, colocou um projeto para taxar o Pix, eu não vi vídeo do Nicolas de camisetinha preta com fundo escuro falando que aquilo era um absurdo. Então, tá muito claro que não é pelo Brasil, é por si próprio, é pelos meus likes, é pelos meus votos. Então, talvez você não enxergue isso hoje, mas quem sabe um dia... Diogão, antes só... já o Fê vai trazer um superchat pra gente. Eu só queria rapidinho, Diogo, você desse aí uma lapidada se você concorda ou não com a análise que o Arthur traz. Concordo em grande parte com o que o Arthur falou, acho realmente isso, e vejo no Nicolas um sujeito que muito provavelmente vai concorrer à presidência com força, mas um sujeito que pensa em si, um oportunista. Ele, inclusive, quando ele fala dos 95 milhões de aposentados, bilhões roubados da aposentadoria, ele sabe que ele está mentindo no número. E olha, eu sou um baita combatedor do que fez o INSS, mas eu não compactuo com a mentira para impressionar as pessoas.